Por que o Bitcoin é inimigo do Estado? Ultimamente, muitos políticos poderosos estão deixando transparecer certo medo pelo crescimento do Bitcoin e demais criptomoedas. Como exemplo, esta é a fala de Hillary Clinton, que já foi senadora, primeira-dama, secretária de Estado e candidata à presidência dos Estados Unidos. Uma área a qual espero que os estados comecem a prestar mais atenção é o aumento do uso de criptomoedas, porque o que parece ser um esforço muito interessante e um tanto exótico para literalmente minerar novas moedas tem o potencial de desestabilizar as nações, talvez começando pelas pequenas, mas indo muito mais além. Assim, podemos colocar o Bitcoin na posição de inimigo do Estado. Mas, para entender isso, precisamos entender a relação do poder que o Estado tem com o dinheiro. Já demonstre seu apoio ao nosso canal ao deixar seu like e se inscrever. Aqui na Academia Criptomaníacos você já aprendeu que, com o padrão ouro, governos e bancos poderiam apenas imprimir a quantidade de dinheiro que tivesse um lastro em ouro disponível para sustentá-lo. Mas em 1914, logo após o início da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, a França e a Alemanha quebraram o padrão ouro com o intuito de financiar a guerra. Se esses países pudessem apenas gastar o valor do ouro que tinham em caixa, a guerra não duraria muito. Mas, como imprimiram dinheiro e geraram déficits, a guerra durou 4 anos. E foi assim que o dinheiro fiduciário surgiu. Ele é de curso forçado. Somos obrigados a aceitá-lo como pagamento de bens e serviços, mesmo que ele não seja respaldado por um ativo tangível. Sendo assim, quase que não existe limite sobre quanto pode ser impresso. Geralmente, tudo é baseado em decisões políticas, e isso gera um poder descontrolado para o Estado. O economista americano E.C. Riegel escreveu que sem a ferramenta governamental de falsificação de dinheiro, não poderia haver guerra, exceto por mandato popular, porque o preço teria de ser pago consciente e imediatamente. O pretenso criador da guerra, antes de tudo, conquista e subjuga seu próprio povo com o narcótico do dinheiro falsificado. Se o Estado não tivesse o poder de criar dinheiro e gerar déficits, o tamanho de uma guerra seria limitado à quantidade de dinheiro que o governo possui. O dinheiro independente limita as guerras. Jack Dorsey disse durante o webinário The Bee World que a sua esperança é que o Bitcoin possa criar um mundo pacífico ou que ele ajude a criar a paz mundial. Se a fala de Dorsey parecia utópica e vazia, entender essa dinâmica de guerra muda tudo, não é? Mas o Bitcoin não limita apenas as guerras, ele limita tudo que um governo faz. Pense na sua vida. O governo impôs regras quando você nasceu, já que seus pais tiveram que te registrar. A educação se tornou obrigatória. Se você trabalha para os outros, precisa de uma carteira assinada. Se é autônomo, precisa de mais um registro. Você vive pagando impostos e não se iluda. Até quando morremos, passamos pelo controle do Estado. Esse modelo de Estado inflado, que cuida de tudo, é inevitável quando o governo controla o dinheiro. Mas, se o dinheiro se torna independente, o governo luta para se financiar. Até mesmo a forma que a inflação se apresenta só favorece aos estados e uma classe próxima a eles bem privilegiada, já que a oferta de dinheiro cresce de forma desproporcional à economia. Por exemplo, em 1971, no Reino Unido, havia 31 bilhões de libras em circulação. Agora, mais de 2 trilhões de libras. Isso é um aumento de cerca de 67 vezes. Os Estados Unidos viram 80 bilhões em 1971 se transformarem em 16 trilhões, um aumento de 20 vezes. Mas será que alguém se tornou 67 vezes mais rico no Reino Unido nesse período? Ou 20 vezes mais nos Estados Unidos? Talvez somente os amigos do rei, como chamamos a classe privilegiada pelo Estado. Vamos também considerar o mesmo período e países para ver como andam os salários por lá. Nos Estados Unidos, o salário médio era de $6.000 por ano em 1971. Hoje é de $44.000. A oferta monetária aumentou 2.000%, mas os salários aumentaram 750%. No Reino Unido, a coisa é pior.
A oferta monetária aumentou 6.700%, já os salários 1.250%. Então vemos que os salários não acompanharam a inflação e ainda temos que conviver com a tributação no que ganhamos e no que compramos. A essa altura do campeonato, você já deve estar achando a forma com que o Estado controla o dinheiro e, consequentemente, tudo bem injusta. Mas aqui vai mais um fato para te indignar ainda mais sobre a forma com que geralmente os estados usam para que você não consiga sair do controle deles. Os ativos de investimento tradicionais que você quer comprar para ter mais autonomia financeira e se libertar estão subindo de preço e ficando cada vez mais fora de seu alcance. Já os amigos do rei possuem esses ativos e não são tributados sobre seus ganhos, a menos que eles realmente os vendam. E o imposto sobre ganhos de capital geralmente é menor do que o imposto de renda. Resumindo, este é um sistema em que o trabalho é penalizado. A inflação, o imposto de renda e o imposto sobre ganhos de capital favorecem a desigualdade entre classes. Você deve se lembrar daquela música que diz que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então o motivo agora você já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Cada vez mais trabalhamos mais horas, os filhos têm menos a companhia dos pais e não conseguimos oferecer nada mais do que uma vida de classe média com um esforço surreal para as nossas famílias. Comprar uma casa significa se endividar por 20, 30 anos. Durante o vídeo, mesmo que de forma indireta, falamos sobre as formas com que o governo financia seu poder. A primeira é por meio de tributação. Imposto de renda, de propriedade, de circulação, imposto sobre vendas, imposto sobre sociedades, direitos de importação, assim por diante. Outra maneira é por meio de dívidas, ao tomar dinheiro emprestado por meio de mercados de títulos. A terceira forma é imprimindo dinheiro e a última é manipulando dinheiro através da inflação. Você já imaginou um mundo onde o Bitcoin fosse usado em larga escala? Consegue perceber o motivo do medo de políticos e de grandes nações? Com o Bitcoin não seria mais possível imprimir dinheiro. A inflação seria previsível, controlada. Não tem como gerar déficit com o Bitcoin. Como você gastaria o que você não tem? Financiamento de guerra com Bitcoin limitaria orçamentos, reduzindo a sua viabilidade. Nem mesmo seria possível confiscar esses ativos, como um certo político fez aqui com as nossas poupanças, você se lembra? Pense só, se um governo quisesse mais dinheiro, não bastaria uma canetada, ele teria que competir para minerar moedas junto com todos os outros mineradores. Isso aterroriza os poderosos. Pela primeira vez você não precisaria pagar o preço pelos erros de governos e bancos. Eles se tornariam responsáveis pelas suas ações. Não teria como jogar as contas em cima de nós. O maior uso de Bitcoin força os governos a viver de sua receita tributária. E já pensou se os trabalhadores começam a receber em Bitcoin? Se isso acontecer, o imposto de renda se tornará muito mais difícil de arrecadar na fonte e muitas pessoas e empresas tentarão encontrar meios legítimos e talvez nem tão legítimos assim para reduzir o valor dos impostos que têm de pagar caso os governos cobrem impostos demais. Além de limitar o poder do Estado, o Bitcoin também tem o potencial de redistribuir riqueza. Um sistema deflacionário de dinheiro significa que os poupadores são recompensados em vez dos devedores, o que é uma mudança de paradigma na forma como as coisas funcionam. As enormes concentrações de dinheiro e poder que chegaram ao setor financeiro podem finalmente ser diluídas. Isso significa que os trabalhadores realmente têm uma chance aqui de melhorar a sua sorte e, claro, suas condições de vida. Para terminar, vale lembrar as palavras do próprio Satoshi Nakamoto ao escrever um e-mail para Hal Finney em novembro de 2008, quando o Bitcoin era apenas uma ideia. Ele escreveu: "O Bitcoin é muito atraente do ponto de vista libertário se pudermos explicar adequadamente. Contudo, sou melhor com código do que com palavras." Como eu sou melhor com palavras do que com código, espero que este vídeo tenha te ajudado a entender sobre a importância do Bitcoin contra o poder dos governos, sendo assim um inimigo do Estado. Você também enxerga o Bitcoin dessa forma? Deixe seu comentário com sua opinião. Eu leio todos os comentários e respondo a todos, já que aprendo muito com cada contribuição.
Deixe também seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu vejo você no próximo vídeo da Academia Criptomaníacos.